E hoje eu tenho o prazer, cara, de anunciar quem vai trazer a palavra para nós hoje. Não serei eu que irei ministrar, mas eu sei que essa pessoa que vai ministrar hoje é um homem de Deus, uma pessoa que eu vi crescer literalmente. E é ruim falar isso porque a gente sente velho, né? Mas a gente sente o coração, sabe do temor. E eu tenho certeza que Ele vai derramar algo sobre as nossas vidas. E hoje começa também um novo tempo na vida dele. Amém? Então eu queria que a Real Amor recebesse com muita alegria o Vinícius. Seja bem-vindo, cara. Vinícius é o nosso líder de adoração. É uma pessoa que a gente ama. E que eu tenho certeza que Deus vai usar muito, em nome de Jesus. Amém? Estende as mãos para cá, vamos orar pelo Vinícius. Amém? Ora, amor. Pai, em nome de Jesus, que hoje, ó Pai, venha ser um dia marcado na vida do Vinícius, em nome de Jesus. Que a unção do Senhor, que o poder do Teu Espírito, ó Deus, assim como o Senhor fez, ó Pai, com aquele profeta que o Senhor pegou uma brasa no Teu altar e colocou na boca dele, ó Pai, que seja assim com Vinícius, de hoje em diante, em cada altar que ele subir para ministrar, em nome de Jesus, e que o óleo fresco do Senhor esteja sobre ele, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Boa noite, Real Amor. Vocês estão bem? Todo mundo bem aí? Vocês não sabem o nervoso que eu tô aqui em cima. Nervosaço, mas que Jesus possa entregar o que Ele tem para nós hoje, nessa noite, amém? Antes de começar, eu queria introduzir aqui umas palavras que vão refletir um pouco do que está lá no texto de Salmos 25:14, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará o seu pacto. Cara, temer a Deus não é você sentir medo de Deus. O temor bíblico, ele reflete reverência, devoção. E essa palavra simples diz que a intimidade é para aqueles que o temem, sabe? Se você quer ser íntimo do Senhor, tenha total reverência às coisas de Deus, aquilo que Ele quer entregar para você, aquilo que Ele quer operar no culto ao qual você tem se deslocado para adorar o nome dEle. E, pastor, com muito temor que eu estou aqui, sabe? Tipo, eu não sei se muita gente aqui já me conhece, mas eu queria dizer para vocês que eu sou tímido pra caramba. E assim, tá aqui hoje é vencer uma barreira que vocês não têm noção. Vocês têm ideia, eu sou tão tímido, que quando eu cheguei nessa igreja, o pastor foi fazer um espetáculo. O pastor foi fazer um espetáculo de, tipo essas cantatas, né? Acho que era de Natal esse, né? Aí era Marias o nome do espetáculo. Aí o pastor me botou, ele sempre soube que eu cantava e tal, que eu mexia com música, só que eu não sei a veia artística dele. Ele pensou assim, não, eu preciso de uma cena que vai ter um cara que vai fazer um repente, e aí esse repentista vai ser o Vinícius. E aí ele me botou para atuar, sendo um repentista cego e fazendo ali uma música, né, e tal. Eu vi que não ia dar certo, mas eu falei, eis-me aqui, fui, encarei. Chegou na hora, foi tão sinistro para mim que eu travei de um jeito, que eu fui lá pro carro chorar. E não saía nada, eu fui lá pro carro, eu falei, mano, nunca mais eu faço as coisas sem sentir que Deus está falando comigo, ou sei lá. E aí, só que Deus, desde que eu vim para Real Amor, Deus foi me tratando, né? Foi me fazendo viver um processo. E esse processo é o que me faz chegar aqui hoje e dizer para vocês, Deus tem falado comigo, ao meu coração. Ele não tem chamado a gente para ser pregadores apenas, pastor, pastora, Raí, que talvez está assistindo aí.
sei lá, Luciano, Regis, vocês que têm um chamado, Arthur. Ele não nos chamou para sermos apenas pregadores, e se fosse para pregar, pode ter certeza, eu não estaria aqui hoje, mas ele nos chamou para sermos testemunha, porque testemunha fala daquilo que viu, testemunha fala daquilo que ouviu, testemunha fala daquilo que as suas mãos apalparam, testemunha fala do que experimentou. E assim como os discípulos foram testemunha, eu quero que você hoje entenda que adoração, diante de tudo que você já viveu numa igreja evangélica, ou sei lá, numa católica, ou qualquer lugar que você achou que o Espírito de Deus estava, que Deus estava operando, eu quero que você entenda que é sobre ser testemunha, amém? Tudo aquilo que foi de bom, que chegou ao seu coração, Deus fez você viver para que você fosse testemunha e espalhasse isso para alguém. Eu queria agradecer aqui os meus irmãos que me encorajaram a estar aqui, pastor André, que me mandou uma mensagem, Júlio, que me mandou mensagem, Valesca, Karina, Regiton, meus amigos Ivan e Tati, que sempre oram por mim. Queria agradecer o pastor que me encorajou a estar aqui também, sabe? E todo mundo que me mandou uma mensagem assim carinhosa no privado e falou, vai lá e vai para cima, o Raí. Gente, obrigado, sabe? Porque estar aqui é porque vocês me encorajaram. Vamos começar, e eu queria que você fechasse os seus olhos. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Jesus, nós estamos aqui para te adorar, Deus. Nós estamos aqui, Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Senhor, eis-me aqui como um vaso nas tuas mãos, eis-me aqui como um adorador do Senhor. E eu peço apenas, Senhor, me usa segundo a tua vontade, o teu querer, que saia somente da minha boca aquilo que o Senhor quer falar e não o que eu quero falar. Mas Deus, ministra ao coração da tua igreja o que é a verdadeira adoração. E saiamos daqui nessa noite hoje, Deus, inundados pelo rio, Deus, da tua doce presença, Senhor, que nos renova. Que sobre as nossas vidas, Senhor, fluam rios de água viva, Senhor, para que a gente possa verdadeiramente nos movimentar, assim como um oceano de amor, Deus. Possa, Deus, em nome de Jesus, que possamos ser, Deus, um rio, Deus, a impactar vidas lá fora. Que saiamos daqui também cheios do teu Espírito, que, de tal forma que nós venhamos queimar, Deus, aí, Deus, no banco da nossa igreja, Senhor, e incendiar o coração daquele que estiver ao nosso lado, Deus. Que as pessoas que nos virem lá fora, que tiverem contato conosco lá fora, possam reconhecer que em nós há um Espírito que habita por toda a eternidade, que vai nos usar para sermos diferentes. Que as pessoas vejam em nós, Deus, o Espírito Santo. Que as pessoas vejam em nós, Deus, o brilho da tua glória. Que hoje seja uma noite em que a adoração do Senhor aconteça de forma sobrenatural. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queria também agradecer o meu amor, que está sempre intercedendo por mim. Obrigado, meu amor, você é demais, viu? Sem você eu não estaria aqui. Abram as suas Bíblias aí, irmãos. No capítulo 4 de João, versículo 20. Queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Que diz assim: nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você pode dar um grito de glória a Deus aí por essa palavra? Aleluia. Vira para o crente mais bonito e cheiroso que estiver perto de você e diz assim: você é um adorador.
Entrega tudo hoje, fala para Ele. Amém. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele começou a desmistificar o que é adoração. E em mim gerou uma experiência sobrenatural, sabe? Eu queria introduzir essa mensagem dizendo: há uma comunhão que é de ordem espiritual na adoração. Adoração é movimento, adoração é entrega, adoração é uma resposta à revelação que nós temos de quem Deus é. Quem é Deus para você? No silêncio do seu coração eu queria que você respondesse isso. Quem é Deus para você? De que forma Ele tem se revelado nesses dias a você? Sabe, quando essa palavra vem dizendo que Deus é Espírito, e importa que o adoremos em Espírito, é porque quando a gente se conecta em adoração como igreja, a nossa adoração ela tem que ser totalmente espiritual, é uma comunhão de ordem espiritual. Ou você acha que você se desloca para o culto simplesmente para receber? Se você acha que é isso, está totalmente enganado. Muita gente faz isso, e eu achava que era assim também, mas não existe na Bíblia algo que nos prove que nós vamos à igreja, e que o culto que Deus nos ensina é para receber, na verdade é para entregar, amém? É sobre entrega. Hoje nós somos sacrifício vivo, e totalmente voluntário ao Senhor. A gente não precisa mais fazer como no Velho Testamento, queimar uma ovelha, um carneiro, matar um boi, para sacrificar isso para Deus. Hoje é você o sacrifício. Hoje você é o lugar da adoração, amém? Então que hoje o Espírito Santo faça de você algo realmente transformado, porque a adoração habita em você hoje, e você vai entender isso hoje de forma sobrenatural. Você vai entender que a adoração, ela está em você, e não simplesmente é um momento em que nós abrimos a boca para cantar. Paulo disse: o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então a partir do momento que você se une ao Senhor, que você se desloca da sua casa e vem ao culto, junto com seus irmãos, entrar em adoração, você está se tornando um só espírito com o Deus que criou a sua vida. Isso é muito forte, porque Deus é espírito, e quando Ele fala que Ele, por ser espírito, Ele torna isso importante, dizendo que nós devemos adorá-lo em espírito. Ele está fazendo você entender que você tem que sair do lugar do comodismo. A gente tem que parar de reproduzir essas coisas que o mundo tem nos ensinado, sabe? Eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer as coisas até o final, eu sempre procrastino, eu sempre vou retardando o propósito, porque tudo isso é mentira de Satanás, para confundir a sua mente, para te deixar separado do lugar da adoração. Ele quer fazer com que você não seja a casa que o Senhor decidiu que você fosse. O lugar da adoração é você. Então entenda, não há TDAH, não há nada que te separe do amor de Cristo. Não precisa colocar dentro do seu coração como se fosse a verdade absoluta, de que eu não consigo ter foco, eu não consigo parar no culto para prestar atenção na palavra, porque isso é mentira de Satanás, é ele que está querendo roubar você, sabe? Me perdoe os psicólogos aí, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus quer falar. E quem dera os psicólogos fossem cheios no seu consultório, de clientes que saíssem de lá curados, sabe? Quem é psicólogo aí nessa noite? Levanta a mão, os psicólogos. Olha o Lucas ali, e mais alguém? Lucas, sabe, o meu desejo como seu amigo, brother, é que o seu consultório seja cheio de clientes, mas que eles vão lá só uma vez, amém? Que eles possam ser sarados de tal forma que o TDAH suma na hora que a pessoa olhar para você e te enxergar
a pessoa não vai enxergar como o psicólogo Lucas, mas o psicólogo Lucas, adorador de Cristo. E quando você proclamar as palavras às quais você estudou para aquilo, que saiam também palavras proféticas em adoração e que haja cura na mente das pessoas. Nós temos que ser adoradores aonde quer que a gente pise a planta do nosso pé, sabe? No seu trabalho, se você é um executivo, se você é um empresário, se você é um médico, se você é um vendedor, sabe? Se você é CLT, concursado, seja lá o que você for, que o Espírito Santo de Deus te inunde de tal forma que as pessoas vejam a adoração nos seus lábios. Mais adiante eu queria trazer uma revelação que Jesus me mostrou, lá em Isaías 6, quando o profeta Isaías é levado em visão aos céus, e ele sobe e vê o trono de Deus. Ah, Jesus, que visão sobrenatural foi aquela, quando Isaías contempla a adoração dos querubins e serafins, ele teve a sua vida totalmente santificada. Olha só que interessante, quando ele vê os anjos adorando, ele se torna purificado. A palavra vai dizer que um anjo pega uma brasa do altar e toca a boca de Isaías, e naquele momento ele profere as seguintes palavras: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de impuros lábios. Mas naquele momento Deus toca a vida dele de tal forma que há uma purificação espiritual. Isaías, ele proclamou diversas profecias, dentre elas ele foi um dos profetas que anunciou a vinda do Cristo. Olha só quão grandiosa foi essa experiência que ele teve, sabe? Ele foi um dos profetas responsáveis por profetizar a vinda do Cristo, que iria mudar a vida da igreja. Se isso não é uma experiência sobrenatural de adoração, eu não sei o que é. Foi quando ele entendeu que a adoração é muito mais em benefício dele, em benefício seu, em benefício nosso, do que para Deus. Entenda, Jesus ele não tem carência alguma em si. Deus ele não precisa que nós fiquemos o adorando, sabe? Tanto que existem anjos, querubins, serafins, 24 anciãos. Lá em Apocalipse vai dizer que o céu está rodeado de pessoas espirituais que o adoram constantemente. Só que quando Deus ele vai nos ensinar que a adoração, ela tem que beneficiar a nós mesmos, é porque nós precisamos estar no lugar correto, com o coração voltado para Deus, de tal forma que a gente entenda que Ele precisa que nós o adoremos para que a gente seja pessoas melhores, para que nós sejamos pessoas melhores. Feche os seus olhos por um momento. Queria que você imaginasse essa cena, Isaías subindo, e o trono do Senhor aberto em visão, sendo mostrado a ele. Queria que você imaginasse aquele anjo pegando a tenaz e colhendo uma brasa do altar e tocando os lábios daquele profeta. Agora tenta se imaginar no lugar de Isaías, o anjo tocando a sua vida e te purificando. Sabe, Deus ele quer nos levar a esse lugar em que primeiro você se deixa ser transformado, purificado, para que depois Ele te mostre as coisas que hão de acontecer na sua vida. Abra os seus olhos agora. Eu queria que você olhasse ao redor da igreja assim, ó. Vira para trás aí, vê quantas pessoas tem aqui hoje. Tem adorador aqui nessa noite? Amém. Nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor. E essa reunião é sobre adoração, amém? Essa reunião é para te transformar, amém? Essa reunião é para fazer você alguém melhor, amém?
Quando você olhou para trás, você viu um monte de gente diferente de você. Eu queria que você entendesse hoje que Deus, Ele quer nos levar a um lugar tão profético na adoração, que os lugares onde não tem pessoas sentadas vão ser preenchidos através da sua adoração. Amém? Todo mundo tem alguém que queria ver na igreja, é ou não é? Tem algum familiar seu que você consegue lembrar assim, poxa, aquele cara eu amo tanto, eu queria que ele tivesse sentado ali no banco, dividindo aqueles momentos comigo. Eu queria que ele fosse alcançado pela graça de Cristo. Todo mundo tem um amigo que a gente queria ver se rendendo em adoração. Mas será que esse amigo, esse familiar, ele está vendo a adoração na sua vida? Essa pergunta que eu deixo para você hoje, será que essa pessoa que você queria ver, ela totalmente mudada? Será que ela está vendo alguém inspirador em você? Será que você está sendo aquele cara que realmente é exemplo para essa pessoa? Seja hoje o exemplo, amém? Seja hoje a pessoa que você quer ser, sabe, tipo na sua velhice e ter realizado tudo. A pessoa que cumpriu os sonhos, sabe? Mas você só vai ser essa pessoa quando você se colocar no lugar de adoração que você quer, que Deus quer que você esteja. Eu queria que os meninos colocassem aqui para mim a passagem de Êxodo 8:20. E diz assim: depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: levanta-te ao alvorecer e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz Yahvé, deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Aqui na minha versão diz: deixai ir ao meu povo, para que me sirva. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você é livre para adorar. Quantos conhecem a história de Moisés aqui? Todo mundo já ouviu, né? Todo mundo já leu, todo mundo sabe dessa história. E todo mundo acha que o ápice da história, o cerne da história de Moisés, é aquele momento que ele toca o cajado e o mar se abre, que é o momento mais uau da Bíblia. Mas eu queria dizer para você, irmão, que não é sobre isso, não é sobre sinais. Até porque depois desse grande sinal, é que vai começar a história de verdade. E aí acontecem uma infinidade de sinais, em que Deus mostra que Ele está com o povo, em que Ele vai estar o momento inteiro daquela jornada no deserto, guiando o povo até a terra prometida. Mas eu quero fazer você entender que o lugar do seu destino, ele está adiante, mas existe um processo para você chegar lá, e esse processo é o lugar aonde Deus vai te ensinar a ser um adorador, amém? Naquele momento que Moisés tocou o mar, e as águas se abriram, e o povo passou a seco no mar, Deus ele estava nos ensinando sobre adoração ali, e não sobre libertação apenas. A história não é sobre redenção, sobre libertação, mas a história é sobre adoração. Quando o povo vai se deslocando no rumo do deserto, vai acontecer uma infinidade de coisas em que Deus ele apenas quer ensinar aquele povo que era um dia escravo, a como se deve adorar. Quantos sabem daquela passagem que Deus ele vai mandar construir o templo? E aí no templo ele vai mostrando detalhes de como ele queria ser adorado. Aí vem o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, né? E cada lugar tinha uma característica diferente. Deus ele ensinava como o povo devia fazer os sacrifícios, como o povo devia se guardar em santidade, como o povo devia fazer isso e aquilo. E quantas vezes Deus está nos ensinando a sermos melhores, e ensinando, sabe, passo a passo,
detalhe por detalhe, e a gente não entende, e apenas abre a boca para reclamar. Quantos aqui se acham reclamões? Eu me acho. A começar de mim, a Ariane que o diga, eu sou reclamão pra caramba, e eu preciso melhorar nisso. Às vezes a gente começa o dia reclamando. Vou dar um exemplo para você, entra no carro, aí você vai, liga o carro, sai na BR e de repente, pá, engarrafamento. A primeira reclamação acontece ali, você fala, meu Deus do céu, bicho, que trânsito é esse de Brasília? Aí você já começa. E aí você começa a ser igual aquele povo do Egito, que estava sendo livre, mas que começa a lembrar do Egito, que começa a lembrar das coisas que tinha no Egito, que não tinha no deserto. Só que o deserto é só um processo, sabe? Às vezes passar aquele momento do engarrafamento ali, é só um processo, seu dia está só começando. Às vezes passar momentos, sabe, tipo, difíceis na nossa vida, pessoa que nos trata mal no trabalho, às vezes um cliente, às vezes nosso chefe, às vezes na igreja, sabe? Às vezes a gente quer ser muito bem tratado na igreja, e às vezes o irmão que a gente queria tanto receber um abraço e um sorriso, o irmão não está no dia legal, e aí ele não te trata daquela forma, e você já começa a reclamar. Puxa, essa igreja aqui não está dando mais não, pô, velho carrancudo. Isso não acontece na Real Amor, né, que só tem gente top aqui. Quando a gente chega ali na porta, o Reston e a Gisele dão um show de recepção, é ou não é? É braba, a nossa igreja é diferenciada, gente. A nossa igreja é muito massa, porque todo mundo que eu já convidei para vir para cá, teve uma experiência de recepção aqui que foi incomparável. Falou, cara, eu chego naquela igreja e me sinto em casa. Primeiro que tem um sofazão ali, dá vontade de deitar, né? E aí, tipo, a igreja nessa meia luz já começa a dar um sono, sei lá, eu já deito naquela cadeira, já começo a esticar o pé, já me sinto tão à vontade, as pessoas só andam sorrindo, eu olho pra cara da Viviane, ela não consegue ficar com a cara fechada, só ri, o sorriso na orelha o tempo todo. E é desse jeito, porque aqui existem adoradores, amém? Só que essa palavra é para ensinar a igreja como um todo a sair do raso em adoração. E a reclamação, ela faz você ser um crente, um adorador, que vive no raso. Quando o povo reclama que está com fome no deserto, Deus vai lá e manda o maná, cai do céu comida. E aí o povo come o maná, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí de novo, passa um mês, 2, 3, daqui a pouco passa um tempão, o povo fala, bicho, só tem maná para comer nesse negócio, velho, não tem mais nada. Olha como é que a gente é. Meu sonho é comer uma comida que vem do céu, que Deus preparou para mim. Não tem, bicho, não tem Masterchef melhor. Eu tenho certeza que vai ser um negócio totalmente sobrenatural lá no céu, quando estiver lá na glória, que chegar o momento do banquete. Imagina só como é que vai ser o rango. Aleluia! Ó o adorador aí. Lá no céu, eu tenho certeza que existirão os melhores manares. E aí o povo reclama do maná. Daqui a pouco reclama, está com sede. Aí Moisés vai lá, toca na rocha, sai a água da rocha, o povo bebe a água. Aí o povo reclama que está frio. Deus vai lá, manda uma coluna de fogo para esquentar o povo. O povo reclama que está calor. Aí Deus vai lá e manda uma nuvem para funcionar como ar-condicionado para o povo no meio do deserto. E o povo reclama. No coração deles, eles já tinham voltado para o Egito. E com você é assim também, com a gente é assim também. No nosso coração, muitas vezes a gente volta para o lugar da escravidão. A gente esquece que a gente é adorador, esquece que a gente tem Jesus, esquece da graça, esquece da cruz, esquece de um monte de coisa. E deixa de entender quem Deus é na nossa vida. Só que o lugar da adoração é sobre entrega, é sobre se lembrar, é sobre, sabe, trazer à memória as coisas que Deus tem nos suprido. Eu quero declarar que na sua memória, coisas boas vão habitar, amém? A reclamação vai sair em nome de Jesus. Teremos um coração menos murmurador para a glória de Deus, e um coração a cada dia mais voluntário, entregue ao serviço da adoração, amém? E tem um paradoxo muito massa nessa história, que é na hora que o mar se abre. Se você entender, quando o povo passa,
está começando a história, e o mar está aberto, o povo está passando a seco, mas para mostrar que tão rasa era a adoração daquele povo, Deus não deixou nem uma gotinha de água ali, uma pocinha ali para o povo molhar o pé. O povo passou a seco, a Bíblia diz. Só que Jesus, ele quer nos inundar, sabe, em adoração. Não é só sobre um sinal. Às vezes a gente clamar, Jesus, eu preciso daquele milagre. E aí Deus vai lá e abre as águas. E aí o milagre acontece. Quando o mar fecha, você esquece quem é Deus. Lá em Ezequiel vai dizer que existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, e existem águas que dão nos lombos, mas existem águas mais profundas. E é nesse lugar onde o adorador deve habitar, sabe? Mergulhando em águas a cada dia mais profundas, em que se tiver que haver um sinal, não vai mudar nada no nosso coração, nós vamos continuar glorificando a Deus, porque se a gente foi liberto, não é sobre o mar vermelho abrindo, é sobre nós termos uma vida totalmente devota ao Deus que nos libertou. Adoração é para que a gente se mova o tempo inteiro. Se o mar está aberto, se o mar está fechado, se está nos submergindo, se está raso, é sobre adoração, mas mergulha hoje. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida de tal forma que você seja totalmente inundado por essas águas. Se é para ver um sinal, que sejamos como Pedro, sabe? Que a fé dele se moveu de uma tal forma em adoração, que Jesus, andando no meio das águas, falou: chega aí, meu brother, vem cá, anda aqui comigo. Ele saiu do barco e começou a andar. É sobre isso. A nossa fé tem que estar totalmente conectada em adoração. E a adoração não é só sobre quando as coisas estão favoráveis, sabe? Às vezes a gente vem para o culto só precisando de uma palavra, só precisando do milagre, só precisando da mudança. Mas e a entrega está onde? É difícil, sabe, entender isso, eu sei. Mas é sobre entrega. Só quem já perdeu um filho sabe o que é a entrega. O que é você devolver a Deus um presente que Ele te deu. É ou não é? Pastor e a pastora bem sabem disso. Eu não tive essa experiência, mas, sabe, eu fico pensando, Abraão, quando Deus falou assim, vai lá e entrega o teu Isaac. Eu fico pensando no meu Deus, quando Ele se fez, sabe, tipo, Ele veio na soberania dEle, de entendimento, e falou: eu vou entregar o meu filho, porque esse povo está precisando, ele está precisando entender. Ah, Jesus, só quem já perdeu alguma coisa sabe a dificuldade que é. Eu queria que você entendesse hoje que as suas perdas na vida, elas não vão determinar o que Deus quer fazer na sua vida. Nada do que você entregar a Deus vai determinar o fim da tua história, mas é só o começo. A tua entrega é o que vai determinar o teu milagre. Se é para fazer o teu familiar ser curado do câncer que você está aqui hoje, se é para que a tua adoração, a tua oração chegue ao coração de Deus de tal forma que Ele envie do céu para a terra a cura ao teu familiar, entrega primeiro, entrega de todo o coração, assim como essa palavra diz, entrega em espírito, entrega em verdade. A tua adoração tem que ser verdadeira, de tal forma que você, sabe, rasgue o seu coração. Que no momento do louvor você não seja uma pessoa comum, você levante a mão o mais alto que você puder, que você, sabe, grite o mais alto que você puder, porque você está aqui hoje para adorar e não apenas para receber. Primeiro entrega, depois Ele vai fazer. A palavra do Senhor é viva quando diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Busca primeiro, entrega primeiro, e o resto vem. Deixa com Ele, Ele vai fazer, Ele vai entregar, Ele vai mudar. A circunstância que parece ser impossível para você, para Ele não é. Ele é o Deus que determina o que é possível e o que é impossível. O que é impossível aos olhos humanos, para
Ele não é. Ele é Deus para fazer a situação contornar. Aleluia, Jesus, nós te bendizemos por a tua presença nesse lugar. Tu és o Deus do impossível hoje. Hoje sempre há de ser, Deus. Eu queria que você entendesse essas últimas passagens, que nós somos o lugar onde Deus escolheu para habitar, sabe? Lá em Atos, capítulo 7, versículo 44. Os meninos vão colocar na tela para a gente. Diz assim: contudo o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados, no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés, e de acordo com o modelo que ele tinha visto. 45. Tendo-o recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, 46, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. 47. Apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa. E 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Aleluia. Qual é o lugar do repouso de Deus? Lá em Isaías 66, 1 e 2, vai haver essa referência. Deus ele estava mostrando que o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus deve repousar, o lugar onde Deus está habitando hoje, depois de Cristo, é você, sou eu, somos nós. O templo, o tabernáculo, agora é você. Entenda que se você é um cara que queima por Jesus, quem está do seu lado vai notar a diferença. Se você é um cara que chega no culto vibrante, sabe? Como se você estivesse no Maracanã. Estou entrando no Maracanã. Quem é flamenguista aqui? Só para eu ouvir. Olha aí os crentes. É porque o Flamengo tem um negócio diferente, gente. Não sei vocês, mas o Flamengo tem uma essência diferente. Os caras vão pro estádio, e aí eles já começam na entrada já daquele jeito, queimando. E aí daqui a pouco você começa a abraçar gente que você nem conhece, aí você começa a pular. E a adoração muitas vezes é sobre isso. É sobre contagiar a pessoa que está do seu lado. A gente grita como se fosse a volta de Cristo, quando o Arrascaeta faz aquele golaço. Mas quando está no culto, muitas vezes a gente fica com cara de robô, olhando para a cara do ministro de louvor. E aí começa a oprimir o ministro de tal forma que ele tipo, meu Deus do céu, aí ele quer sair correndo no meio da música. Sabe? Gente, ajuda o louvor. Em nome de Jesus, ajuda o louvor. Aleluia. É sério, não é sobre entretenimento. Você vai lá no Coco Bambu, o cara tá tocando o violãozinho dele lá. Massa, você tá comendo seu rango lá, vai sair legal a música dele. Você não precisa dar nenhuma energia positiva. Só que aqui a gente está mexendo com adoração. O capeta está lá fora gritando, querendo roubar a mente de todo mundo. Ele está lançando os dardos inflamados lá com TDAH, com um monte de coisa para roubar a sua atenção. E aí você começa a perder o foco. Daqui a pouco, ou então você começa a julgar. Eu não gosto da voz dessa menina de jeito nenhum. Aí daqui a pouco a menina já está se entregando, sabe? E não é isso. Quando você coloca a sua posição de adorador, aí não é mais sobre a voz da menina, não é mais sobre a bateria, sobre o violão desafinado, sobre aquele tecladista que não toca nada. É sobre a adoração. Ainda bem que nosso tecladista é muito bom, hein? Aleluia. João, aleluia, receba. Olha ele lá. E eu queria que você entendesse que se você for esse cara incendiário, os cultos nunca mais serão os mesmos. Amém? Não vem pro culto para criticar não, velho. Não vem pro culto apenas para apontar não. Para ser aquele cara que senta na cadeira e começa, sabe, a metralhar com o olhar. Ou então que desanima, contagia o outro com a frieza.
Você chega geladão, e daqui a pouco você senta, o cara que está do seu lado senta também, aí todo mundo senta, aí daqui a pouco o culto começa a ficar com aquela vibe meio deprê, porque tem um monte de gente que era para ser adorador, mas está sendo qualquer coisa menos isso. Está entendendo? Se é sobre entrega, todos nós em comunhão, nessa comunhão de ordem espiritual, devemos entregar. E aí a música começa a soar melhor, sabe? Aí o glória começa a queimar dentro de você. O cara que está do seu lado que começa a chorar. Você olha para a cara dele e você fala, mano, tinha quase 10 anos que eu não chorava. Aí daqui a pouco você começa a ver, a lágrima vai saindo, vai saindo. E Deus vai te transformando, assim como o pastor falou. Se tem alguém aqui que não consegue mais chorar na presença de Deus, hoje o Espírito Santo ele quer te fazer entrar nessas águas de adoração e ser totalmente inundado, de tal forma que você não vai conseguir se conter. Não serão lágrimas vazias, mas aquelas lágrimas totalmente cheias do Espírito Santo, que a palavra de Deus vai dizer que o anjo vem do céu e colhe aquelas lágrimas para levar até o Altíssimo. Lágrimas de refrigério. Que a nossa adoração ela transforme o coração do próximo, amém? Que a nossa adoração ela venha contagiar o próximo. Quantos aqui são o lugar da adoração? Quantos aqui são casa de Deus? Deus ele vai ensinar que chegaria um tempo em que a adoração não estaria confinada num prédio ou em um lugar específico, uma edificação. Lá em João 2,18, para a gente partir para o final, queria que os meninos jogassem aí para mim, João capítulo 2, versículo 18. João capítulo 2, versículo 18. Só está aqui para mim, falta chegar lá para a igreja, aí, glória a Deus, valeu. Diz assim, os judeus o contestaram, dizendo, que sinal de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? 19. Jesus lhe respondeu, destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. 20. Replicaram os judeus, em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? E por último, 21, ele porém se referia ao templo do seu corpo, ele se referia a você, amém? Ele se referia a nós. Essa passagem, para quem não conhece, é aquela que quando Jesus chega no templo, tem um monte de mercadores vendendo seus bodes, suas ovelhas, seus bois, tem os cambistas contando seus dinheiros lá, e está aquela feira dentro do templo, e Jesus naquele momento ele se ira, e ele começa a virar as mesas lá, as barracas de venda do pessoal, começa a espalhar o dinheiro dos cambistas, e aí a gente muitas vezes vê essa passagem e pensa assim, que Jesus é esse, que sai quebrando tudo dentro da igreja? Jesus entrou no templo e saiu quebrando tudo ali. E muitas vezes a gente quer colocar no nosso coração um Cristo que a gente cria na nossa mente. Eu queria dizer para você, é duro, é difícil entender, mas Jesus, ele não é sobre o que você idealiza. Não existe um Jesus para o pastor Bruno, não existe um Jesus para o Vinícius, não existe um Jesus para o Bruno, para o Grois. Jesus é um só. Ele só se revela a cada um de nós de maneiras diferentes, mas Ele é o mesmo Cristo. E sabe, a gente muitas vezes olha essa passagem e fala, mas Jesus não tinha erro, só que isso aqui é um ato errante. Só que, não, Ele não tinha erro de fato. Os discípulos quando viram aquilo ficaram sem entender, mas quando João conta essa história, ele vai entender só depois de 3 dias da ressurreição de Cristo, é que ele vai entender que Jesus, ele se referia a você, a mim. Muitas vezes Jesus Cristo, ele vai precisar revirar o seu coração, sabe, quebrar tudo, mudar tudo de lugar. Ele vai precisar mexer no seu dinheiro, sabe, como ele mexeu no dinheiro daqueles cambistas,
a sua vida financeira, sacudir tudo, para você entender que Ele é a provisão, para você entender que Ele é o seu Cristo. Ele vai precisar mexer nas suas vaidades, no seu trabalho. Ele vai precisar mexer na sua alma por completo, sabe, nas suas feridas, no rancor que você sente daquele irmão, que você ainda não conseguiu perdoar. Ele vai precisar mexer, Ele vai precisar mudar as coisas de lugar. Se você é casa do Senhor nessa noite, deixa Ele operar dentro de você, amém? Deixa Ele mudar essas coisas de lugar, deixa Ele transformar você por completo. Deus, nós viemos aqui hoje para que o Teu Espírito mexa com a gente, Senhor, de verdade. Quando Jesus, Ele ressuscita em 3 dias, essa palavra vem se confirmar no momento que Ele diz: destrua esse templo, e em 3 dias eu o edificarei, eu o reconstruirei. E Ele está dizendo para você, que naqueles 3 dias, após aqueles 3 dias, quando Ele ressuscitou, Ele fez você uma casa totalmente diferente. Ele fez do seu templo um templo totalmente novo, totalmente diferente. O que era para ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Jesus já mudou a história da sua vida, quando Ele ressuscitou em 3 dias. Deixa Ele transformar você hoje por completo. Deixa Ele fazer você entender hoje por completo que isso é a verdade em você. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus e se coloca de pé. Pai, hoje nós queremos deixar, Deus, o Teu Espírito agir em nós, totalmente, Senhor, totalmente. Mexa com a nossa estrutura, dos nossos pés até a nossa cabeça, Deus, mexa em nós por completo, Senhor. Muda a nossa vida por completo, meu Deus. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor Deus, que essa noite seja marcada na minha vida com a mudança da minha adoração. Que essa noite seja marcada em minha vida com a transformação do meu entendimento, da revelação que eu tenho sobre quem você é,